Olá, amigos e amigas das comunidades de base, especial da Arquidiocese de Maringá. É uma alegria poder estar aqui falando com vocês sobre a Palavra de Deus. Agradeço imensamente o convite para poder falar da Bíblia, a Palavra de Deus que é luz para nossas comunidades. Pediram para me fazer então essa catequese bíblica durante esse mês de setembro, mês da Bíblia, especial a vocês aí que acompanham o canal das SEBs da Arquidiocese de Maringá. Que bom! Eu sou o Padre Geraldino, moro aqui em Arapongas, da Diocese de Apucarana, e atualmente eu acompanho como assessor eclesial as SEBs do Paraná. Então é uma alegria grande podermos estar dialogando por esses 4 ou 5 encontros sobre a Palavra de Deus. Aí fiquei imaginando o que vamos começar, como falar que a Palavra de Deus é luz para a nossa caminhada de comunidade. Então eu convido vocês a estar estudando juntos, né? Eu falando e vocês aí acompanhando, rezando também a Bíblia em casa, a lermos. E também você que possa aí estar se inscrevendo aí no canal da SEBs da Arquidiocese e também interagindo aí através dos meios, né, do chat ou mesmo aí dos comentários sobre a Palavra de Deus. Como vamos ter algumas aulas, se quiserem pode fazer perguntas aí que sempre nas próximas aulas eu posso estar colaborando. É uma alegria então imensamente. E falar da Palavra de Deus, nada melhor do que pegar como foi que Jesus iluminou a caminhada das comunidades primitivas a partir especialmente do Evangelho de Lucas. Jesus é o primeiro a dar um cursinho de Bíblia, então, sobre a Palavra de Deus. Como que a Palavra de Deus pode iluminar o nosso caminho e arder nossos corações. Então eu convido vocês a lermos juntos o texto bíblico de Lucas, capítulo 24. O discípulo de Emaús. Então é nesse sentido que nós vamos começar o nosso encontro bíblico. Depois, como serão várias aulas, nós vamos estar dialogando a partir de Lucas, a comunidade primitiva, depois também um pouco a visão geral da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento e a nossa realidade pastoral para os dias atuais em nossas comunidades, especialmente esse tempo aí, pandemia, pós-pandemia, como que nós podemos motivar nossas comunidades eclesiais. Então, Lucas, no capítulo 24, está o discípulo de Emaús. Capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" E Jesus respondeu: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavra, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes, dos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres dos nossos grupos nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto os anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e o encontraram, tudo como as mulheres tinham dito. Mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender? E como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" Então, começando por Moisés
E continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele caminhava, nos falava pelo caminho, caminhava e explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, então, esse é um dos evangelhos mais bonitos de Lucas. Jesus caminhando com os seus discípulos e explicando as Escrituras. Nós estamos fazendo, então, essa motivação bíblica a partir de uma catequese bíblica. De repente, você que ainda não tem uma formação bíblica, não fez ainda o cursinho de Bíblia, não tem ainda muito entendimento e familiaridade da Bíblia, nós vamos, nesses dias, essas terças-feiras que vamos estar conversando sobre a Palavra de Deus, talvez você possa, então, conhecer um pouco mais. Você que já tem um pouco mais já do contato com a Bíblia, conhecimento bíblico, também pode aprofundar e despertar em você algo maior. Então, convido a todos e todas a fazermos juntos, né, um pouco essa catequese bíblica. Vou apenas fazendo algumas motivações, ou despertar algumas curiosidades, ou ajudar simplesmente você que é líder na sua comunidade, ou participa de algum grupo, de alguma pastoral, de algum serviço, aí na sua SEBS, na sua paróquia, a poder, então, buscar na Palavra de Deus luz para o seu caminho. Nós temos isso, Palavra de Deus, luz para o nosso caminho. Então, já que é uma catequese bíblica, nós podemos conversar um pouco sobre a Bíblia. O que é a Bíblia para nós? Então, para nós cristãos, seguidores de Jesus, a Bíblia é o livro sagrado. E nela está relatada a experiência de fé do povo. E nós temos a divisão bíblica do Antigo Testamento, então a experiência de fé do povo judeu até Jesus. E o Novo Testamento, a experiência de fé dos cristãos, a partir de Jesus, encerrando com o livro do Apocalipse, que as primeiras comunidades escreveram. Nós estamos lemos esse texto bíblico aqui, no Evangelho de Lucas, já no capítulo 24, quase no final do Evangelho de Lucas. Então, para a gente entender a Bíblia, ou conhecer um pouco mais da Bíblia, e aí, quando a gente pergunta em alguns cursinhos bíblicos, né, o que você quer saber nesse encontro? O que você quer saber da Palavra de Deus? Quais são as tuas dúvidas? A maioria das pessoas fala como tirar uma mensagem, como entender o texto que nós lemos. Então, a partir disso, então a gente vai estar motivando algumas coisinhas aqui, nisso que Jesus trabalhou com os seus discípulos. Nisso que Lucas escreveu, apenas Lucas escreveu esse texto bíblico. Então, assim, para a gente entender, antes de entrar no texto exatamente, nós podemos fazer algumas perguntas para Lucas. Por que ele escreveu o Evangelho? Aí podemos fazer algumas perguntas, né? Assim, o que poderia estar acontecendo na comunidade cristã no tempo de Lucas para ele escrever esse texto? Como é que estava a igreja cristã primitiva, as comunidades, nesse período? Então, uma visão, um panorama bíblico, o Evangelho de Lucas, ou os 4 evangelistas, né?
que está narrando a vida de Jesus. Nós podemos dizer assim, que existiram, pelo menos, para escrever o Novo Testamento, podemos dizer 3 gerações de cristãos. Nós temos a geração apostólica, do tempo de Jesus, os apóstolos que Jesus escolheu, inclusive Lucas não é apóstolo, ele não era discípulo de Jesus, mas ele escreveu, então ele estaria numa segunda geração praticamente, depois da morte de Jesus, alguém que se converteu e depois vai fazer uma grande pesquisa, como ele diz no capítulo 1, sobre Jesus, para poder escrever sobre Jesus. Então nós temos a geração apostólica, a geração, poderíamos dizer, filhos dos apóstolos, ou se converteram depois das pregações dos apóstolos, e depois nós podemos dizer que tem uma terceira geração que seria os netos dos apóstolos. Então, Jesus e os apóstolos estão na primeira geração. Então, nós dizemos que Jesus ali no ano 0, alguns dizem no ano 4, no ano 6 da era cristã. Então, nós vamos começar no início da era cristã, o nascimento de Jesus. Jesus morreu, nós dizemos, com 33 anos. Porque a Bíblia fala que eles acusam Jesus, nem sequer 30 anos você tem, Você está falando que já conheceu Moisés? E o outro texto diz que lá por volta de 30 anos Jesus foi batizado. E se a gente fazer um estudo aprofundado, 3 anos de ministério de Jesus após o seu batismo, então seria a sua morte. Por isso a tradição diz que Jesus morreu com 33 anos. A partir da morte de Jesus, os apóstolos começaram, então, a anunciar Jesus ressuscitado. Então, a morte de Jesus e a experiência da ressurreição é a primeira forma de anunciar Jesus. Jesus que muitos tinham conhecido, Jesus que foi batizado por João Batista, ressuscitou dos mortos. Então, isso é a grande notícia. E aí vem, então, a experiência de Jesus ressuscitado na vida dos discípulos de Jesus. E aí, esses discípulos de Jesus que vão assumir a missão que ele deu e de batizar e formar comunidade, formar todos, inserindo ele nessa vida de anúncio do reino, então se forma assim as primeiras comunidades. Então os apóstolos saem fazer anúncio, os anúncios apostólicos formam comunidade, formam igrejas. Então Lucas, ele está na segunda geração, quase já na terceira, final da segunda geração. Lá pelos anos, mais ou menos 80, 90, o Evangelho de Lucas está sendo narrado. Então nós temos o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelista, pelo ano 60, vamos colocar uma década assim de 60, quando ele surge. O Evangelho de Mateus, que está entre os anos 70 a 80, e o Evangelho de Lucas, do ano 80 a 90, e a partir do ano 90, o Evangelho de João. Então seria mais ou menos uma cronologia dos evangelistas. Então vai se repetindo muita coisa. Tem muita coisa que está em Marcos, que vai repetir em Mateus, que vai repetir em Lucas, e mesmo vai estar também em João. Por quê? Porque onde a comunidade já tinha uma catequese, veio o outro, fortalece a catequese e assim por diante. Então muita coisa. Mais da metade, 70% do Evangelho de Marcos, ele está em Mateus e está em Lucas. E muita coisa que está em Mateus não tem em Marcos e também não tem em Lucas. Porque então, cada comunidade onde os apóstolos ficou, então eles tinham uma forma de ensinar sobre Jesus. Então agora em Lucas, pegando praticamente Lucas. Então, lá pelos anos, 80, 90, o que está acontecendo nesse período na Palestina? Então olha só, nesse período os cristãos já tinham sido expulsos das sinagogas, já tinha um conflito muito grande entre cristãos e judeus, o evangelho já estava sendo anunciado para os pagãos, os gregos, e a grande maioria dos discípulos ou dos batizados da igreja de Lucas eram gregos, eram os pagãos convertidos. Então Lucas tem que adaptar tudo aquilo que Marcos e Mateus falaram agora para que a comunidade chamada helenista, os gregos e os pagãos, entendam a graça de Deus na vida deles. Então Lucas também, ele que vai
escreveu o Atos dos Apóstolos. Então, o livro Atos dos Apóstolos também é para falar da origem dessas comunidades. Voltando então no texto agora, Lucas na comunidade. Lucas é o único que escreveu esse texto bíblico. Daí vem a pergunta, por que será que Lucas escreveu só ele? Depois, o que está acontecendo na comunidade para que o texto do discípulo de Emaús entrasse no Evangelho de Lucas? Então, nesse sentido, toda a Bíblia é palavra de Deus. Mas nem tudo que está na Bíblia é vontade de Deus. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é o livro sagrado, que contém a palavra de Deus. Mas nem tudo que está escrito é vontade de Deus. Nós falamos, é palavra de Deus, mas nem tudo é vontade. Por quê? Porque a Bíblia ela é escrita por pessoas, por seres humanos, pessoas que têm suas vaidades, seus pecados e a sua interpretação. E normalmente alguém manda escrever. E na hora de se escrever um texto bíblico, então alguém direciona o que vai estar escrito. Porque muitas vezes a Bíblia manda matar, manda fazer violência, mandou escravizar. Então a Bíblia tem muitas coisas que está composta ali que nós entendemos. Olha, isso não é vontade de Deus, mas está na Bíblia. Como coisas práticas de cultura. Era proibido comer carne de porco, é proibido as mulheres cortar o cabelo, era proibido, né, vestir roupas, homens vestir roupa de mulher, mulher roupa de homens, coisas assim que são orientações culturais que está na Bíblia. Mas isso não é vontade de Deus, isso aí é uma cultura humana que acabou entrando ali e muitas vezes eles usam o nome de Deus para pregar isso. Como exemplo de comer carne de porco, algumas outras leis que estão ali contidas no Antigo Testamento, dizendo que é Deus que mandou praticar aquela lei. Então, nem tudo que está na Bíblia é vontade de Deus, e por isso que nós temos, então, que interpretar a Bíblia. E aí os textos bíblicos, eles foram escritos para ajudar a comunidade a entender, a interpretar a vontade de Deus na comunidade. O que a comunidade precisa fazer e agir para, então, saber que Deus está agindo no meio deles. Então, hoje, a Bíblia deve ser lida à luz da realidade que nós estamos vivendo. Então, o apóstolo, o evangelista, nesse caso Lucas, ele tinha um problema muito sério na comunidade e ele vai partir da Bíblia, do Antigo Testamento, daquilo que ele recebeu dos apóstolos, de Jesus, para poder então falar sobre a realidade da comunidade. Nós somos convidadas a entrar nesse mundo bíblico para que nós possamos então entender o que o evangelista queria que aquela comunidade entendesse e que também hoje nós entendemos. E como nós, a partir desse entendimento, fazermos a vontade de Deus. Eu sei que é muita coisa, de repente, essa primeira aula falando disso. E eu gostaria, assim, nós vamos fazer então 4 aulas. A próxima aula nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os discípulos de Emaús, as nossas comunidades e a nossa realidade. Então, a nossa catequese é um pouco disso, né? Coloque aí algumas perguntas, comente aí, então, ou manda para a coordenação da SEBS aí de Maringá, pergunta, dúvida, qualquer coisa que vocês querem saber mais da Bíblia e, se possível, a gente vai estar assim respondendo, falando com vocês. Eu, fico muito feliz que vocês possam estar fazendo essa catequese bíblica, essa motivação bíblica. Então, nós vamos continuar na próxima encontro, falando um pouco mais sobre os discípulos de Emaús. Depois nós vamos falar um pouquinho do mês da Bíblia. Esse mês da Bíblia, a proposta da igreja é estudar o livro de Deuteronômio. Então nós vamos partir do Antigo Testamento, falar um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio, um pouquinho sobre a lei de Deus, a lei de Moisés, e depois, nos 2 últimos encontros, nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Espero que você possa, então, dar uma curtida nesse vídeo. Colabora com a Diocese, com a Arquidiocese, com a SEBS, se inscreva no canal, compartilhe isso, convida outras pessoas a estudar a Bíblia com vocês. Até o nosso próximo encontro.